Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. O tema que eu trago para a noite de hoje é honrai a vosso pai e a vossa mãe, que é o quarto mandamento da lei de Deus, que é um acréscimo à lei geral de amor e caridade. Antes de começarmos, é importante que façamos uma reflexão sobre o que é honrar. Honrar é aceitar os pais que tivemos, da maneira que eles são ou que foram, sem julgamentos das suas escolhas, sem julgamentos da sua história, sem mágoas. A gente tem o pai e a mãe necessário, aquele que vai nos impulsionar para o progresso espiritual, dentro das alegrias, dentro das tristezas, porque Deus sabe do que precisamos, tanto de alegrias quanto de tristezas, para passarmos pela provação da vida terrena vitoriosos, melhorados, reformados. Então, o primeiro ponto do honrar é aceitar aquilo que nós temos como pai e mãe nessa vida. O outro ponto do honrar está no reconhecer. Reconhecer que eles disseram sim quando nós pedimos a eles se podíamos ser seus filhos, antes de estarmos aqui nesta vida. Sempre nós pedimos para termos os pais, para mãe e pai. E quando nós os procuramos pela oportunidade que ganhamos de Deus para reencarnarmos e nos melhorarmos, os pais que são nossos disseram: sim, eu aceito ser teu pai, sim, eu aceito ser a tua mãe. E além do sim que eles disseram, nós temos que reconhecer que eles depois nos deram a vida, porque eles poderiam ter interrompido a vida a qualquer momento, mas eles geraram a nós mesmos e se comprometeram em nos educar da maneira deles. E nós, quem somos para julgá-los dentro da história e da caminhada deles? Honrar também é exaltar todos os ensinamentos que eles nos deram, todos os conselhos, todos os puxões de orelhas, todos os cuidados, todas as noites sem dormir para cuidar da doença do filho, todos os esforços para que pudéssemos caminhar, para que pudéssemos aprender a escrever, a ir na escola, para que tivéssemos um rumo de religiosidade, por isso que estamos aqui. Também agradecer o amor que eles nos deram, porque cada um ama do seu jeito. Alguns demonstram mais, outros de uma forma mais fria, mas todos amam da sua maneira. Honrar também é respeitar a velhice dos nossos pais, é assisti-los na sua velhice, nas suas necessidades, cercá-los de cuidados,
cercá-los de carinho, de amor, proporcionando um repouso na velhice. Eles exigem muito menos da gente do que nós exigimos deles quando nós fomos crianças. Porque até nós nos desenvolvermos, eles sofreram bastante. E é tão bonito de ver que a preocupação de um pai, de uma mãe, vai até a morte do seu filho e vai além, a morte do corpo. Porque aqui na casa a gente vê quantos pais vêm socorrer os seus filhos. Quantos? É tão prazeroso. Eu estou passando por essa experiência agora da velhice dos meus pais. E vou dizer que eu nunca senti um amor tão profundo, a não ser pelos meus filhos, assim. Esse amor de cortar as unhas, de fazer uma comidinha que agrade, que eles gostem, de conversas, de ressignificações, de perdão, de cuidados no banho, ajudas, de levá-los ao médico. Como é gratificante honrar o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe também é ser grato. Grato não é dar a eles só o necessário para que eles se mantenham, né, até a morte do corpo. É dar pequenos agrados, dar supérfluos, é cuidar, amar e zelar por eles. É ser grato por tudo isso que eles representam na vida da gente. Eu vejo que nós somos em 4 filhas e graças a Deus a nossa família toda pega junto para cuidar dos pais. E cada uma tem uma maneira de agradar. Então dá um chocolatinho, eles ficam muito felizes. Fazer um docinho, levar um agradinho. É como a gente, eles voltam a ser crianças. Quando nós éramos crianças, nós também gostávamos desses agrados. E é importante trazermos aqui que este é um mandamento, é o 4º mandamento. E toda a violação a qualquer mandamento tem consequências sérias no plano divino. O filho ou a filha que não honrar a seu pai e a sua mãe vai sim passar por provas de ingratidão nesta ou em outra vida. Vai passar por provas de abandono, dentre outras consequências, nesta ou em vida futura. Eu estou fazendo essa fala a partir do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Que é honrar pai e mãe como um dos pontos principais. Jesus, ele sempre trabalhou conosco, eu digo conosco porque provavelmente estávamos também lá, isso senão o apedrejamos, né? Ele sempre trabalhou em parábolas, em metáforas, em sentido figurado. E numa certa ocasião que ele estava pregando, ele estava rodeado de pessoas, do povo, e as pessoas o procuraram e disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao redor dele, ele disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Algumas palavras de Jesus parecem contraditórias, mas na verdade foram mal compreendidas na sua interpretação.
porque Jesus aproveitou todas as ocasiões para ensinar a lei de Deus. E nesta ocasião, ele aproveitou a chegada dos pais, dos irmãos, da sua família, para explicar a diferença entre a família corporal e a família espiritual. E ele diz que os laços de sangue não criam um vínculo forçoso entre os espíritos, que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho, mas não faz do que fornecer o corpo a ele. Auxiliar no desenvolvimento intelectual do filho, na moral do filho, para fazê-lo progredir. Então fique claro que todos nós que somos pais, nós não somos pais do espírito, e sim pais do corpo. Somente do corpo. Esse espírito já existia e já tem uma caminhada grande antes de vir para nós como filhos. Os que encarnam numa mesma família, eles são muitas vezes espíritos simpáticos. Eles têm afinidades, têm os mesmos gostos, os mesmos conceitos, digamos a mesma moral. Porém, tem alguns que eles são completamente estranhos naquele círculo familiar. E é ali que existe aprovação. Dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que fossem pelo sangue. Dois irmãos consanguíneos podem se repelir. Jesus quis mostrar, quando ele falou aquilo da parentela corporal e da parentela espiritual, que os irmãos nossos, eles são aqueles que seguem a palavra de Deus. Eles são mais irmãos do que só a relação de sangue. E nós sabemos, e quem não tem nos seus relacionamentos, pessoas que a gente acaba se relacionando muito melhor do que os familiares de sangue. Existem então essas famílias espirituais e as famílias corporais. As famílias espirituais, elas são duráveis, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As famílias corporais, elas são frágeis, como a matéria o é. Elas se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem normalmente, já na existência atual. Quando o espírito deixa a Terra, ele leva consigo paixões, virtudes inerentes à sua natureza. Tudo que somos, nós seremos lá. Nós seremos iguaizinhos ao que somos hoje, quando partiremos. Se eu desencarnar amanhã, eu serei a Irene lá do outro lado. Como é que a Irene está? Como ela vivia aqui. Muitos desses espíritos, eles vão cheios de ódios violentos, insaciados desejos de vingança. E alguns dentre eles, mais adiantados do que os outros,
eles percebem e acabam compreendendo que para chegarem a Deus existe uma só senha que abre a porta, que é a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias que sofremos aqui. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Fora da caridade não há salvação. Lei que nós temos que pensar, que nós temos que praticar essa caridade. E ela só existe se eu souber perdoar, se eu souber compreender o meu irmão de caminhada, os meus pais, sem julgamentos, sabendo que eles foram o que tinha que ser, que eles deram o melhor daquele momento, que as escolhas deles por um ou por outro filho não nos cabe julgar, porque cada um tem a sua história. E só quem anda calçado naquele sapato é que sabe o que os seus pés doem ou não. Continuando essa reflexão, esses espíritos que partem cheios de revolta e que muitas vezes não conseguem se libertar disso, Deus também oferece uma oportunidade de reencarnação, mesmo que compulsória. E esses espíritos, às vezes eles dizem, não, eu quero mudar. Tem esses outros também, eu quero mudar, eu quero me melhorar. Deus me dá uma oportunidade de reencarnar de novo. E ele vai reencarnar após o arrependimento, após preces, após meditações lá no plano espiritual. Após esses anos de reflexão, ele vai reencarnar, ele decide que quer reencarnar. E ele pede para nascer na família de quem ele detestou na vida. O nosso inimigo. Amai os vossos inimigos. Esse inimigo muitas vezes está entre a gente. E nós, pelos laços consanguíneos, amamos. E essa é uma incessante prova. É um contato desse ser todos os dias com quem ele odiou. E para ele é uma prova terrível, sob a qual, não raro, ele sucumbe. Ele cai. Se ele não tiver bastante vontade de persistir. Quando se percebe uma criancinha que repele a sua mãe ou o seu pai, não é o acaso que a fez assim. É a intuição que ela carrega dentro dela, daquele passado, de outras vidas, de um passado onde ela já odiou aquela mãe, aquele pai, ou um passado que ela foi muito ofendida por um deles, ou pelos dois. No presente, essa criancinha, ela manifesta a repulsa ou antipatia aparentemente inexplicável. Nossa, a mãe é tão carinhosa, por que a criança age assim? Qual é o propósito disso? Um ou outro, ou os dois, eles vieram para se perdoar e para expiar aquilo que fizeram de errado em outra vida. Então, o que Jesus, o que os nossos guias dizem, o que Allan Kardec colocou aqui no Evangelho? Que nós temos que acolher esses irmãos com maior amor
auxiliar esses irmãos. E depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que a seu turno poderão salvar outros. É como a história, a parábola da ovelha perdida. Salvemos a ovelha perdida. Busquemos, orientemos, amemos, para que essa ovelha se regenere, que ela se encontre com Deus e que ela possa multiplicar esse amor com mais outros irmãos. Receber os espíritos menos adiantados como irmãos é a nossa missão como pai e mãe, porque é fácil de ter todos aqueles facílimos filhos, né? Não dá trabalho nenhum. Auxiliar esses filhos oferecendo conselhos, oferecendo bons exemplos, ajudar os espíritos em dificuldade, e os salvos então ajudarão sim outros irmãos. E qual é a missão do pai e da mãe? Compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo do filho, da filha, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprireis. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos, pois, de que Deus perguntará a cada pai e a cada mãe quando chegar lá no plano espiritual: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Que fizestes? Aqui dá para buscar e fazer uma analogia com a parábola dos talentos. Eu multipliquei valores ou eu não somei nada? Só guardei ali, dei o necessário para se alimentar, só o material, ou eu multipliquei as coisas boas naquele ser que me foi confiado? Então, desde pequenina, a criança, ela manifesta os instintos bons e os maus, porque ela é um espírito ainda imperfeito. Por isso que ela está aqui, assim como nós, ou fomos crianças, e ainda estamos em evolução e ainda retornaremos várias vezes como filhos, talvez dos nossos pais, ainda, ou pais dos nossos pais. Façam como o bom jardineiro, que limpa, arranca as ervas daninhas do jardim, para que não tomem conta desse jardim. O que é isso? Eu tenho que ir tirando todas as coisinhas que não são boas do meu filho, arrancando um capinzinho, uma ervinha daninha aqui, outra ali. A gente sabe, quem é mãe, como eu, sabe que não é nada fácil. Não tem manual de instrução, não tem regra que sirva para todos, mesmo os filhos que são gêmeos. Não existe. Para um dá certo de uma maneira, para outro não dá. Mas o pai e a mãe têm essa missão grandiosa de todos os dias, incansavelmente, conduzir os seus rebentos para o bom caminho.
Se eles não obedecerão, é problema deles. O papel do pai e da mãe deve ser feito com o maior zelo possível, com a maior competência possível, para que fiquem tranquilos que fizeram aquilo que tinha que ser feito e o espírito livre, com o livre-arbítrio dele, pode seguir os conselhos ou não. Por isso que temos famílias que os pais são maravilhosos e o filho se perde no caminho. Como também temos filhos maravilhosos com pais perdidos. Mas mesmo assim temos que honrá-los. Porque honrar, vamos retomar, não é cobrar, não é julgar de como eles foram. Eu tenho que fazer por mim, eu tenho livre-arbítrio. A lei de Deus é honrar o pai e a mãe. Então, cabe a mim exercer a lei, praticar essa lei. Se o pai e a mãe não praticou, não fez a sua missão de acordo, bem, Deus vai perguntar lá: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? A responsabilidade e as consequências são deles e não nossas, como filhos. Então não sejamos filhos ingratos, sejamos filhos amorosos, que mesmo o pai sendo cruel, eu vou lá e cuido do pai. Eu tive um conhecido que o pai era alcoólatra, digamos assim, foi cruel em várias circunstâncias, mas o filho disse: o meu pai foi o maior exemplo daquilo que eu não posso ser, e cuidou do pai até o último instante. Isso é honrar o pai, isso é honrar a mãe, mesmo que ela virou as costas no momento mais importante da vida. Sejamos, pois, eternos combatentes das más posturas dos nossos filhos, do egoísmo, da vaidade, do orgulho. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Essa é a mensagem da noite de hoje, e eu quero, antes de encerrar, eu quero falar que isso serve para honrar o pai e a mãe que estão também desencarnados, porque muitos talvez aqui tenham o pai e a mãe desencarnados. E esse pai e essa mãe, como é que eu honro? Como é que eu honro se eu não honrei o suficiente? Ainda posso honrar orando por eles. Orando por eles, e eu vou colocar uma oraçãozinha aqui com uma música, só um pouquinho, não toda, da Elizabeth Lacerda, que é: se eu encontrasse meu pai. Se eu encontrasse meu pai. Nesse dia dos pais, muitos ficarão quietos, parados, pensativos, por alguns instantes, lembrando-se dos seus pais nos momentos mais felizes ou nas horas dolorosas, e por isso voltarão a ser filhos, filhos pequenos, inseguros e frágeis, como nos tempos em que seus pais eram fortes, firmes, seguros e valentes heróis cotidianos. Enquanto recebemos agrados dos nossos filhos, vamos pensando com todo o carinho nos nossos pais, lembrando quantas lutas desconhecemos que eles passaram em outras épocas por nós. Quantas preces silenciosas nas noites, pedindo proteção e força para que nada nos acontecesse. Quantos tempos difíceis sofreram calados,
por nosso bem e nosso conforto. É Dia dos Pais. Fico quieto no meu canto, pensando também no meu pai. E me veio uma ideia. E se fosse permitido que meu pai viesse me ver e surgisse na minha frente por concessão divina para uma visita breve? Ah, quanta alegria, quanta festa, quanta lágrima, quanto riso descontrolado. E em meio aos abraços, beijos e carinhos, as perguntas iriam surgindo. Pai, como vai? O que tem feito? Por onde andou meu pai? Como é que é do outro lado? E seus amigos? Pai, por que demorou tanto? Por que você não veio antes? Em meio a novas lágrimas de alegria, começaríamos a contar dos nossos feitos, mostrar fotos, dizer da falta que ele fez em tal dia ou em tal hora, ou então chamaríamos os netos que cresceram para apresentá-los a ele. Olha, pai. Devido ao adiantado da hora, depois quem quiser procure o resto da mensagem, da música, no YouTube, está disponível, Se Eu Encontrasse Meu Pai, de Elizabeth Lacerda. Tá? Muito obrigada, que possamos sim seguir em frente honrando nossos pais.